Meu filho entornou um prato de sopa fervendo bem no meio do meu couro cabeludo durante o jantar de família. Senti o líquido queimar, escorrer ardente pela minha testa, encharcando meu cabelo grisalho que eu havia penteado com tanto cuidado naquela tarde. Pedaços de cenoura e aipo caíram sobre meus ombros. O cheiro de caldo de galinha se misturou ao do meu perfume caro. O pior, no entanto, não foi a dor física. O pior foi o silêncio. 20 pares de olhos me observavam. Ninguém se mexeu, ninguém disse uma palavra. Meu filho, Mateus, se levantou lentamente, exibindo aquele sorriso torto que ele havia aperfeiçoado ao longo de 45 anos de conseguir tudo sem o menor esforço. Apontou para na porta com o dedo em riste. Você tem 10 minutos para sair da minha casa, disse ele. Sua voz era ensaiada, teatral. 10 minutos para sair da minha família. Priscila, minha nora, aquela mulher de sorrisos falsos e abraços vazios, permaneceu sentada e imóvel. Em seguida, começou a aplaudir. Devagar no começo, depois mais forte. Outros convidados se juntaram. O aplauso ecoou em meus ouvidos como sinos fúnebres. Sequei o rosto com o guardanapo. Respirei fundo. 67 anos de humilhações condensados em um único momento. Mas algo dentro de mim não se quebrou, endureceu. Enfiei a mão na minha bolsa e puxei um envelope pardo. Arremessei-o sobre a mesa. Os documentos se espalharam entre pratos sujos e velas acesas. Certo, eu disse com a voz gélida. 10 minutos e tudo o que é seu terá desaparecido. Para entender como cheguei a este momento, com sopa escorrendo pelo meu cabelo e a vingança em minhas mãos, preciso levar você para muito, muito tempo atrás. Para quando eu era apenas uma menina invisível, em uma casa cheia de vozes que nunca pronunciavam meu nome com amor. Cresci sabendo que eu não era suficiente, que nunca seria suficiente. Meu irmão, Mateus Cavalcante, era o sol em torno do qual nossa família girava. Eu era apenas uma sombra no canto. Cada conquista dele era celebrada como se tivesse descoberto a cura para o câncer. Tirava nota 6 em matemática e minha mãe, Marlene, organizava jantares especiais. Ganhava uma partida de futebol na escola e meu pai, Isaías, convidava os vizinhos para festejar. Eu tirava notas perfeitas e recebia um aceno de cabeça distraído. Vencia concursos de ciências e ganhava muito bem, Teresa, sem que tirassem os olhos do jornal. Lembro-me de um Natal. Eu tinha 11 anos. Mateus ganhou uma bicicleta nova, vermelha e brilhante, com marchas. Ele havia pedido por meses. Gritou de emoção, abraçou a mamãe. As fotografias daquele momento ainda existem em algum álbum que eu nunca mais abri. Eu ganhei um suéter de tricô, 2 tamanhos maior, cor mostarda, usado. Cheirava a naftalina e tinha uma mancha na manga. Sorri e disse: obrigada, porque era isso que se esperava de mim. Sempre agradecer, sempre ser invisível. Mateus quebrou a bicicleta em 3 meses, deixou-a na chuva, abandonou-a na garagem até enferrujar. Mas ele já tinha algo novo. Sempre havia algo novo para Mateus. A única pessoa que realmente me via era meu avô, Rafael Cavalcante. Quando eu entrava em um cômodo, seus olhos se iluminavam. Quando eu falava, ele escutava cada palavra como se fosse poesia sagrada. Teresa, ele me dizia, enquanto caminhávamos por seu jardim de rosas e jasmins, você tem fogo nos olhos. Não deixe que ninguém o apague. Eu tinha 13 anos na primeira vez que ele disse isso. Não entendi completamente na época, mas guardei aquelas palavras como um tesouro secreto. Vovô Rafael tinha sido médico cirurgião, um dos melhores de sua geração. Já aposentado quando nasci, ele guardava seus livros de medicina em estantes de carvalho no escritório. Deixava-me folheá-los, sentar em sua poltrona de couro gasta, sonhar com futuros impossíveis para uma menina invisível. Quer ser médica, Teresa? Ele me perguntou um dia. Sim, respondi sem hesitar. Quero ser lembrada por algo importante. Ele sorriu, aquele sorriso que enrugava os cantos dos olhos. Então você será. E quando conseguir, eles entenderão o que deixaram passar. Mas minha família nunca entendeu. Aos 18 anos, fui aceita na faculdade de medicina, com bolsa integral por minhas notas excepcionais. Minha mãe mal tirou os olhos da revista.
Que bom, disse com aquele tom monótono que usava para tudo que era meu. Você estará muito ocupada, então. Meu pai resmungou algo sobre como seria difícil. Mateus riu. Disse que eu provavelmente abandonaria no primeiro semestre porque mulheres não serviam para essas coisas. Vovô Rafael me levou para jantar em um restaurante elegante. Apenas nós dois. Brindamos com suco de laranja porque eu não tinha idade para vinho. Pela doutora Teresa, ele disse levantando a taça, a mulher que vai mostrar ao mundo do que é feita. Chorei naquela noite no meu quarto, não de tristeza, mas de uma estranha mistura de gratidão e dor. Gratidão por ter pelo menos uma pessoa que acreditava em mim. Dor porque essa pessoa não deveria ser a exceção. Os anos de universidade foram brutais. Estudei até meus olhos arderem. Trabalhei em turnos noturnos em lanchonetes. Dormia 4 horas por noite. Toda vez que sentia que não aguentava mais, lembrava-me das palavras do meu avô. O fogo em meus olhos. Eu não podia deixar que ele se apagasse. Mateus entrou na faculdade para estudar administração de empresas. Meus pais pagaram cada centavo. Compraram um carro novo, alugaram apartamentos perto do campus. Ele reprovou 3 vezes no primeiro ano. Festas, álcool, namoradas que mudavam a cada mês. Meus pais justificavam cada fracasso. Ele está encontrando o caminho, dizia mamãe. Os garotos precisam de tempo, acrescentava papai. Eu me formei com honras em 6 anos. Mateus levou 9 anos para terminar uma graduação de 5, mas quando finalmente conseguiu, a festa foi o evento do ano. Mais de 100 convidados, salão alugado, música ao vivo, bolo de 3 andares. Quando me formei em medicina, vovô Rafael me levou para jantar. Apenas nós dois. Meus pais estavam ocupados com algo que eu nem lembro. Mateus não atendeu minha ligação. Teresa, meu avô me disse naquela noite, com os olhos brilhando de orgulho. Lembre-se disso sempre. A verdadeira família não é a que compartilha seu sangue, é a que reconhece sua luz quando todos os outros estão cegos. Eu não sabia que aquelas palavras seriam proféticas, que décadas depois, em uma noite de sopa quente e humilhação pública, elas ressoariam como sinos de justiça. A residência médica foi meu inferno pessoal. 36 horas seguidas no hospital, mãos tremendo de exaustão, enquanto suturava feridas, decisões de vida ou morte com um café frio como único combustível. Havia momentos em que meu corpo simplesmente pedia para desistir, mas eu não desisti. Cada paciente salvo era uma vitória contra todos que disseram que eu não conseguiria. Cada vez que um paciente pegava minha mão e agradecia com lágrimas, eu sentia que minha existência tinha um propósito além de ser a filha esquecida. Vovô Rafael me visitava quando podia. Trazia comida caseira em potes de plástico que eu devorava entre turnos. Sentava-se na lanchonete do hospital por horas, esperando apenas 10 minutos livres para mim. Estou orgulhoso de você, ele sempre dizia, mais do que as palavras podem expressar. Eu precisava ouvir aquilo. Precisava como doar, porque ele em casa, nas minhas raras folgas, a conversa girava sempre em torno de Mateus e suas aventuras empresariais. Ele havia decidido ser empreendedor. Não queria trabalhar para ninguém. Estava destinado a ser chefe, não empregado. Meus pais, admirados, deram a ele R$250 mil como investimento inicial. Ele abriu uma loja de roupas esportivas que faliu em 8 meses. Perdeu tudo em estoque que nunca vendeu e um aluguel de loja muito caro. Mas meus pais simplesmente disseram que era parte do aprendizado. Deram a ele mais R$150 mil para sua próxima ideia, um aplicativo de delivery de comida. Poderia ter sido um visionário. Se Mateus tivesse a menor ideia de tecnologia, contratou programadores ruins, o produto veio cheio de falhas, a publicidade começou sem o serviço funcionar. 6 meses, e tudo ruiu. Eu terminei minha residência e comecei a especialização em cirurgia cardiovascular. Um dos campos mais difíceis, mais exigentes, mais competitivos. Escolhi exatamente por isso. Queria estar onde os medíocres não podiam chegar. Passei mais 4 anos aperfeiçoando a técnica. Estudei com os melhores. Participei de congressos internacionais pagando minhas próprias passagens. Li cada artigo novo que era publicado. Transformei-me em uma esponja que absorvia conhecimento como se minha vida dependesse disso.
funcionou. Aos 38 anos, me ofereceram uma posição no Hospital das Clínicas de São Paulo, HC, um dos mais prestigiados do país. Não apenas como cirurgiã, mas como chefe do Departamento de Cirurgia Cardiovascular. Um reconhecimento que médicos com 20 anos a mais de experiência sonhavam em receber. Liguei para minha família, as mãos tremendo. Pensei que pela primeira vez talvez dissessem algo significativo, que reconheceriam que a filha invisível havia alcançado algo extraordinário. Minha mãe atendeu. Teresa, que surpresa! Aconteceu alguma coisa ruim? Não, mãe, muito pelo contrário. Fui nomeada chefe de cirurgia cardiovascular no Hospital das Clínicas. É uma das posições mais importantes do país. Silêncio. Tão longo que pensei que a ligação tinha caído. Mãe, você está aí? Sim, sim. Que bom, filha. Parabéns. Escuta, posso te ligar depois? Estamos organizando um jantar para o Matheus. Ele conseguiu investidores para o novo negócio dele. Queremos celebrar em grande estilo. Desliguei sem me despedir. Sentei no chão do meu apartamento vazio, chorei até secar. 38 anos. E eu ainda esperava algo diferente. Eu ainda esperava que eles me vissem. Vovô Rafael ligou naquela mesma noite. Ele sempre tinha um sexto sentido para saber quando eu precisava. Teresa, minha menina brilhante, sua mãe me contou sobre sua nomeação. Ela deveria ter beijado o chão que você pisa. O que você conquistou é extraordinário. Eles não se importam, vovô, eu disse com a voz embargada. Nunca se importaram. Eu sei, meu amor, mas há algo que você precisa entender. A indiferença deles não define o seu valor. Você vale pelo que construiu com as suas próprias mãos, com o seu próprio cérebro, com o seu próprio coração. E quando o momento certo chegar, eles vão entender o que perderam. Eu prometo. Eu não entendi, na época, o que significava o momento certo, mas vovô Rafael sempre falava por enigmas sobre o futuro. Matheus perdeu todo o dinheiro daqueles investidores em menos de um ano. A empresa de consultoria dele era uma fraude mal disfarçada. Prometia resultados nunca entregues. Cobrava honorários absurdos por conselhos genéricos tirados da internet. Os investidores o processaram. Meus pais pagaram um acordo extrajudicial com mais R$200 mil. Matheus nunca enfrentou consequências reais. Nunca. Ele conheceu Priscila nessa época. Ela trabalhava com relações públicas. Era linda, cabelo castanho sempre impecável, sorriso ensaiado, modos impecáveis. O tipo de mulher que sabia se comportar em qualquer situação. Desde o primeiro momento, eu soube que ela era falsa, mas Matheus estava encantado. Finalmente havia encontrado alguém que alimentava seu ego tanto quanto nossos pais. Eles se casaram em uma cerimônia extravagante, custando mais de R$500 mil. Tudo pago por Marlene e Isaías. Fui convidada por obrigação. Fui colocada em uma mesa no fundo, longe da família principal, ao lado de primos distantes que eu não via há anos. Durante o brinde, meu pai falou por 15 minutos sobre o orgulho que sentia pelo filho. Matheus superou obstáculos, disse com a voz emocionada. Caiu e se levantou. Isso é o que faz um verdadeiro homem. Obstáculos que eles pagaram para resolver, quedas que amorteceram com dinheiro. Mas ninguém mencionou esses detalhes. Vovô Rafael estava sentado ao meu lado. Ele apertou minha mão por baixo da mesa quando viu meus olhos marejarem. Paciência, sussurrou. Tudo tem o seu tempo. Matheus e Priscila se mudaram para uma casa que meus pais ajudaram a comprar. 3 quartos, 2 banheiros, um grande jardim em um bairro de classe média alta. Mais do que a maioria poderia sonhar em ter aos 30 anos. Eu, que ganhava 4 vezes mais que Matheus em seus melhores meses, havia comprado meu próprio apartamento anos antes. Paguei sozinha, cada centavo. Era menor do que a casa do meu irmão, mas era meu, completamente meu. Os anos se passaram. Minha carreira continuou em ascensão. Publiquei artigos em revistas médicas internacionais. Fui convidada como palestrante em Boston, Londres, Tóquio. Realizei cirurgias que outros médicos consideravam impossíveis. Salvei vidas que outros haviam dado como perdidas. Apareci em documentários médicos. Fui entrevistada em telejornais como especialista. Meu rosto se tornou reconhecível em círculos profissionais.
Jovens médicos pediam meus conselhos. Estudantes queriam estagiar sob minha supervisão. Minha família mal notou. Quando apareci em um programa de televisão nacional falando sobre avanços em transplantes cardíacos, minha mãe comentou que meu cabelo não estava me favorecendo. Meu pai disse que eu tinha falado muito rápido. Mateus nem sequer viu o programa. Vovô Rafael gravou em VHS. Assistiu 3 vezes. Algum dia, ele me disse durante um de nossos jantares particulares: eles vão querer se gabar de que você é a filha deles. Vão dizer a todos que a famosa doutora Teresa é da família. E quando esse dia chegar, eu quero que você se lembre deste momento. Quero que você se lembre de quem estava aqui quando você era invisível. Mateus continuava afundando em seus próprios fracassos enquanto eu colhia sucessos. Mas o ego dele nunca diminuía. Se algo, crescia proporcionalmente a cada desastre financeiro, como se a realidade não pudesse tocá-lo. Protegido sempre pelo colchão infinito do dinheiro dos nossos pais. Depois do fiasco da consultoria, ele decidiu ser promotor imobiliário. Convenceu Priscila de largar o emprego estável para se juntar à aventura. Vamos ser milionários, prometeu com aquela confiança cega que só os incompetentes possuem. Meus pais deram a ele R$300 mil para o primeiro projeto, uma casa velha em um bairro em decadência que, segundo Mateus, tinha potencial incrível. Contratou trabalhadores baratos. O trabalho foi péssimo. A reforma demorou o triplo do tempo planejado, custou o dobro do orçamento. Quando tentou vendê-la, o mercado havia mudado. Teve que vender no prejuízo. Mas Mateus tinha explicações para tudo. A economia estava contra ele. Os trabalhadores o traíram. O corretor era incompetente. Nunca era culpa dele. Nunca. Eu o observava de longe, do meu mundo de cirurgias bem-sucedidas e reconhecimento profissional. Sentia uma mistura de pena e repulsa. Pena. Porque era patético ver um homem de 40 anos dependendo dos pais como um adolescente. Repulsa, porque ele nunca demonstrava humildade ou gratidão. Houve uma época, quando eu tinha 43 anos, em que tentei estender a mão. Pensei que, talvez, se eu oferecesse ajuda genuína, poderíamos construir algo parecido com uma relação fraternal de verdade. Liguei para ele em uma terça-feira à tarde. Mateus, ouvi dizer que você está procurando novas oportunidades. Tenho contatos na administração hospitalar. Há posições gerenciais que poderiam te interessar. Um trabalho real, estável, bom salário. Ele riu. Uma risada seca, cruel. Trabalho real? Você quer dizer ser empregado de alguém? Teresa, eu não fui feito para ser trabalhador comum. Eu sou empreendedor, visionário. Você não consegue entender isso porque você é apenas uma empregada glorificada que corta corpos por dinheiro. Desliguei sem responder. Essa foi a última vez que tentei ajudá-lo. A última vez que estendi um ramo de oliveira, que ele queimou antes mesmo que pudesse tocá-lo. Vovô Rafael já tinha 87 anos. A saúde dele começava a deteriorar. Problemas cardíacos. Ironicamente, a minha área de especialidade. Eu mesma revisei todos os seus exames. Consultei os melhores cardiologistas do país. Certifiquei-me de que ele recebesse o melhor tratamento possível. Passava cada momento livre com ele. Jantares em sua casa, onde ele contava histórias de quando era jovem, de suas próprias cirurgias revolucionárias, de pacientes de quem se lembrava décadas depois. Falava da minha avó, falecida antes de eu nascer, com um amor tão puro que me fazia acreditar que o amor verdadeiro existia. Teresa, ele me disse uma noite, enquanto tomávamos chá em sua sala, cheia de livros antigos. Preciso falar com você sobre algo importante. Sua voz soava diferente, mais séria, mais urgente. O que foi, vovô? Está se sentindo mal? Precisa que eu ligue para o cardiologista? Não, minha menina, não é isso. É sobre o futuro. Meu futuro. Ou melhor, a ausência dele. Meu sangue gelou. Não fale assim, você ainda tem muitos anos. Teresa, eu sou médico. Você é médica. Ambos sabemos ler os sinais. Meu coração está cansado e está tudo bem. Vivi uma vida longa e feliz, em sua maior parte, mas preciso garantir que quando eu não estiver aqui, as coisas fiquem como devem ficar. Ele tirou um envelope da gaveta de sua mesa de cabeceira, grosso, selado com cera vermelha, como em filmes antigos.
Meu nome escrito com sua caligrafia elegante na frente. Este envelope é para você, e somente para você. Quando eu falecer, meu advogado, Antônio, vai entregá-lo formalmente, mas quero que saiba agora que ele existe. Não o abra até esse momento. Prometa-me. Vovô, por favor, prometa-me, Teresa. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu prometo. Dentro há documentos importantes, instruções, coisas que preparei durante anos. Sua família ficará incomodada. Sua mãe, seu pai, especialmente Mateus. Mas tudo o que fiz com plena consciência e por razões que ficarão muito claras. O que há no envelope? Justiça, ele respondeu, simplesmente. Justiça atrasada. Eu não entendi então, mas guardei aquele envelope em meu cofre pessoal. Tentei não pensar muito nisso. Pensar significava aceitar que vovô Rafael realmente se preparava para partir. 6 meses depois, em uma manhã fria de novembro, recebi a ligação que temia. Vovô Rafael havia falecido durante a noite, em paz, dormindo, sem dor. O coração dele simplesmente parou. Cansado, após 88 anos de bater. Chorei por 3 dias. Chorei no meu apartamento. Chorei no hospital entre cirurgias. Chorei enquanto dirigia sem rumo pela cidade. Eu havia perdido a única pessoa que realmente me amou. A única pessoa que me viu por inteiro. O funeral foi estranho. Meus pais choraram, mas as lágrimas pareciam teatrais. Mateus parecia incomodado, como se o funeral fosse um inconveniente em sua agenda. Priscila permaneceu ao lado dele, sussurrando coisas em seu ouvido, olhando o telefone quando achava que ninguém a observava. Eu me sentei na primeira fila, vestida de cinza escuro, olhos inchados de tanto chorar. Segurei a mão do meu avô no caixão aberto antes do serviço, ainda morna. Ajoelhei-me e sussurrei. Obrigada por tudo, vovô, por me ver, por me amar, por me ensinar que meu valor não depende deles. Depois do serviço, o advogado do meu avô se aproximou de mim, um senhor chamado Antônio de Almeida, terno preto impecável, maleta de couro gasta. Doutora Teresa, ele disse com a voz suave, mas formal. Seu Rafael deixou instruções específicas. Preciso me reunir com a senhora em particular o mais rápido possível. Há assuntos urgentes a serem discutidos. Minha mãe ouviu parte da conversa. Assuntos? Que assuntos? Somos a família. O que quer que o papai tenha deixado nos diz respeito a todos. Antônio olhou para ela com uma expressão neutra, profissional. Dona Marlene, respeito sua posição. No entanto, seu Rafael foi muito claro. Primeiro, devo me reunir com a doutora Teresa em particular. Depois, haverá a leitura formal do testamento para toda a família. Mateus se aproximou, com aquele jeito de invadir espaços pessoais. Isso é ridículo. Que segredos o vovô poderia ter com Teresa? Ela mal o visitava. Aquela mentira me atingiu como um tapa. Eu havia passado mais tempo com o vovô em seus últimos anos do que toda a minha família junta, mas não respondi. Não no funeral. Não naquele dia. Vamos nos reunir amanhã, eu disse a Antônio. No meu escritório do hospital, às 16 horas. Naquela noite, peguei o envelope do meu cofre, ainda selado, ainda com meu nome na caligrafia do meu avô. Passei os dedos sobre as letras, sentindo a textura do papel grosso. O que você deixou para mim, vovô? Sussurrei no meu apartamento vazio. Que justiça é essa de que você falava? A reunião com Antônio foi reveladora de maneiras que eu jamais imaginei. Ele chegou com 3 maletas cheias de documentos, sentou-se em frente à minha mesa, recusou o café que ofereci. Foi direto ao ponto. Doutora Teresa, seu avô a amava profundamente. Isso deve ficar claro desde o início. Tudo o que ele fez foi porque a considerava a única pessoa digna de seu legado. O que o senhor quer dizer com legado? Antônio abriu a primeira maleta, tirou uma pasta verde. Seu Rafael era um homem muito inteligente, muito observador. Durante décadas, ele observou como sua família a tratava. Observou como seu filho, Isaías, e sua nora, Marlene, favoreciam Mateus em detrimento da senhora. Observou cada injustiça, cada desprezo, cada momento em que a fizeram sentir invisível. Minha garganta se fechou. Ouvir aquelas palavras em voz alta, validadas por outra pessoa, era quase demais. Ele também observou, Antônio continuou, como a senhora se construiu sem a ajuda de ninguém.
como se tornou uma cirurgiã excepcional, uma mulher de sucesso, alguém que faz uma diferença real no mundo. E ele decidiu que, quando partisse, sua fortuna deveria ir para as mãos corretas. Ele abriu a pasta. Dentro havia um testamento de 40 páginas, cada folha selada e assinada por notários. Seu Rafael deixa à senhora a totalidade de seu patrimônio, disse ele, sem emoção na voz, como se estivesse lendo o clima. 5 milhões de reais em contas bancárias e aplicações. A casa onde ele morava, avaliada em 1 milhão de reais. Sua coleção de arte, aproximadamente 200 mil reais. Todos os seus pertences pessoais, incluindo sua biblioteca médica, que ele sabia que a senhora apreciaria. Eu fiquei paralisada. Não conseguia respirar. Não conseguia processar o que estava ouvindo. Isso é mais de 5 milhões de reais, consegui dizer finalmente. Exatamente. 5 milhões e 300 mil reais. Aos seus pais, ele deixa 250 mil reais para cada um. Ao seu irmão Mateus, 50 mil reais. E uma carta. Antônio pegou um envelope menor para ser entregue a Mateus durante a leitura formal do testamento. Seu Rafael foi muito específico. Queria que o neto ouvisse certas verdades. Minhas mãos tremeram quando peguei a cópia do testamento, página após página de linguagem legal que basicamente dizia a mesma coisa. Teresa recebe tudo. Teresa é a herdeira universal. Teresa é quem merece o fruto de toda uma vida de trabalho. Isso é legal? Eles podem contestar? Antônio sorriu pela primeira vez. Doutora, seu Rafael e eu trabalhamos neste testamento durante 3 anos. Ele está legalmente blindado de todas as formas possíveis. Pedimos a revisão de outros 5 advogados especializados. Sua família pode tentar contestar, mas lhes asseguro que perderão tempo e dinheiro. Por que ele fez isso? Eu entendo que ele me amava, mas isso vai destruir minha família. Com todo o respeito, doutora, sua família se destruiu sozinha há décadas. Seu Rafael simplesmente garantiu que a justiça fosse feita. Além disso, há mais. Mais? Como poderia haver mais? Antônio abriu a segunda maleta. Seu Rafael me contratou há 2 anos para investigar as finanças de seu neto Mateus. O que descobrimos é preocupante. Ele tirou outra pasta, esta vermelha. Dentro havia extratos bancários, documentos de empréstimos, registros de transações. Mateus deve atualmente 1 milhão e 500 mil reais a diversos credores. Cartões de crédito, empréstimos pessoais, dívidas de negócios fracassados. Ele tem evadido credores por anos, movendo-se entre esquemas legais questionáveis. A casa onde ele vive tem uma segunda hipoteca que seus pais desconhecem. Ele está há 3 meses de uma execução hipotecária. Olhei para os documentos com horror e fascínio. Meu irmão, o príncipe da família, estava financeiramente arruinado. Seu Rafael sabia que, eventualmente, Mateus tentaria pedir mais dinheiro à família, especialmente após sua morte, quando esperava herdar uma quantia considerável. Esta é a razão pela qual o testamento é o que é. Seu Rafael não queria que seu dinheiro, ganho com esforço durante décadas, fosse desperdiçado pagando dívidas de um homem que nunca aprendeu responsabilidade. Meus pais sabem disso sobre as dívidas do Mateus? Não. Mateus tem sido muito cuidadoso em esconder, mas, eventualmente, tudo vem à tona. Antônio fechou a pasta vermelha, olhou diretamente nos meus olhos. Doutora Teresa, seu avô me deu uma última instrução. Ele me pediu para lhe dizer isto, textualmente. Não tenha medo da tempestade que está por vir. Você é mais forte do que todos eles juntos. E quando tentarem fazer você se sentir culpada, lembre-se de cada vez que a fizeram sentir invisível. Lembre-se de quem esteve aqui quando você não tinha nada. As lágrimas finalmente caíram. Chorei no meu escritório, na frente de um advogado que eu mal conhecia. Chorei pelo avô que me amou tanto, que preparou minha defesa mesmo depois de morto. Chorei pela menina que fui e que nunca recebeu o que merecia. A leitura formal do testamento foi 5 dias depois. Meus pais, Mateus, Priscila e eu nos reunimos nos escritórios de Antônio. O ambiente era tenso, mas cordial. Todos esperavam ouvir como a herança do vovô seria dividida. Marlene vestia um vestido preto elegante e um colar de pérolas. Isaías usava seu melhor terno.
Mateus e Priscila chegaram de mãos dadas, ele com uma expressão confiante, ela com aquele sorriso ensaiado que nunca chegava aos olhos. Antônio começou a ler. Os primeiros parágrafos eram formalidades legais. Depois, ele chegou aos números. Ao meu filho Isaías, deixo a quantia de R$250 mil, na esperança de que ele entenda que o dinheiro não substitui a presença. Papai assentiu, satisfeito. R$250 mil era uma quantia considerável. A minha nora Marlene deixo a quantia de R$250 mil, com o pedido de que reflita sobre o que realmente significa ser mãe. Mamãe franziu a testa ligeiramente com a segunda parte, mas o dinheiro pareceu suavizar qualquer ofensa. Ao meu neto Mateus, deixo a quantia de R$50 mil. O silêncio foi absoluto. Mateus se endireitou na cadeira. 50 mil? Apenas 50 mil? Antônio continuou como se não tivesse ouvido. E uma carta, que passo a ler agora, conforme as instruções do testador. Ele tirou um papel com a letra do vovô. Meu coração batia tão forte que pensei que todos podiam ouvir. Mateus, eu observei você por 42 anos. Eu vi você desperdiçar oportunidade após oportunidade. Vi você pegar o dinheiro de seus pais sem gratidão ou vergonha. Vi você tratar sua irmã com desprezo quando ela o supera em todos os sentidos. Os 50 mil são mais do que você ganhou honestamente em toda a sua vida. Mateus se levantou violentamente. A cadeira caiu para trás com um estrondo. Isso é uma piada, tem que ser uma piada. Antônio levantou uma mão. Por favor, senhor Mateus, sente-se. Eu ainda não terminei de ler. Não vou me sentar. Este testamento é uma fraude. Meu avô estava senil. Alguém o manipulou. Senhor, seu Rafael foi avaliado por 3 psiquiatras diferentes durante a elaboração deste testamento. Todos certificaram que ele estava em pleno uso de suas faculdades mentais. Se desejar contestar, é seu direito. Mas advirto que o senhor perderá. Priscila tocou o braço de Mateus. Amor, sente-se. Vamos ouvir tudo. Ele pegou a cadeira, jogou-se nela com a mandíbula cerrada, as veias do pescoço visíveis. Minha mãe estava pálida. Meu pai olhava para o chão. Antônio continuou lendo a carta. Observei como sua irmã Teresa construiu a vida dela com as próprias mãos, sem ajuda, sem privilégios, sem o colchão de dinheiro que você sempre teve. Ela é tudo o que você poderia ter sido, se tivesse escolhido o esforço em vez da presunção. Por esta razão, e porque ela é a única pessoa nesta família que entende o valor do trabalho e da dignidade, deixo a Teresa a totalidade do meu patrimônio restante. O quê? Marlene finalmente falou. Totalidade? Quanto é a totalidade? Aproximadamente 5.300.000, mais propriedades e bens, respondeu Antônio. O caos irrompeu. Mateus gritava que isso era injusto, que eu havia manipulado o vovô, que iria processar até tirar tudo de mim. Priscila tentava acalmá-lo, mas seus olhos me lançavam punhais. Minha mãe chorava, não de tristeza, mas de indignação. Meu pai me olhava como se eu tivesse cometido um crime. Teresa, Isaías disse com a voz trêmula de raiva contida. O que você fez com o vovô? Como você o convenceu disso? Eu não fiz nada, respondi com uma calma que eu não sentia. Eu nem sequer sabia disso até 5 dias atrás. Mentira, gritou Mateus. Você sempre foi uma manipuladora. Sempre quis ser melhor do que eu. Eu nunca tive que querer ser, Mateus. Eu simplesmente sou. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse detê-las, mas era a verdade. A verdade que eu havia vivido toda a minha vida sem ousar dizer em voz alta. Mateus avançou em minha direção. Antônio se interpôs. Senhor, peço que se controle ou terei que chamar a segurança. Isso não vai ficar assim, sibilou Mateus. Vou contestar este testamento. Vou provar que você o manipulou. Vou destruir você. Tente, eu disse, me levantando. Mas antes de começar uma batalha legal que você não pode vencer e que não pode pagar, você deveria saber que o vovô também investigou suas finanças. Eu sei sobre o R$1.500.000 em dívidas, sobre a segunda hipoteca. Eu sei de tudo, Mateus. O rosto dele perdeu toda a cor. Priscila olhou para ele confusa. Do que ela está falando? Que segunda hipoteca? Cala a boca, Teresa, disse Mateus em voz baixa, perigosa. Por que eu deveria me calar? Por que eu sempre tive que me calar? Vocês viveram em uma fantasia por décadas, fingindo que Mateus é bem-sucedido,
quando na verdade ele é um fracasso financeiro que sobreviveu apenas graças ao dinheiro dos nossos pais. Marlene se levantou. Chega! Não vou permitir que você fale assim do seu irmão. Ele trabalhou duro. Tentou construir negócios. Nem todos nós temos a sorte de ter seu emprego estável. Sorte. A risada que saiu de mim soou amarga até para meus próprios ouvidos. Você acha que foi sorte? Eu estudei por anos enquanto Mateus ia de festa em festa. Trabalhei turnos de 36 horas enquanto ele dormia até o meio-dia. Eu construí uma carreira enquanto vocês davam tudo a ele de presente. Não foi sorte, mamãe, foi sacrifício, algo que nenhum de vocês entende. Você é uma ingrata, disse minha mãe, com veneno na voz. Depois de tudo que fizemos por você, o que vocês fizeram por mim? O que, exatamente? Digam-me uma coisa, uma única coisa que fizeram por mim, que não fizeram o dobro por Mateus. Silêncio. Um silêncio ensurdecedor que respondeu à minha pergunta melhor do que qualquer palavra. Pensei que sim, eu disse, pegando minha bolsa. Antônio, me envie os papéis que preciso assinar. Estou de saída. Teresa, meu pai finalmente falou. Não destrua esta família por causa de dinheiro. Parei na porta. Virei-me. Eu não estou destruindo, papai. Vocês fizeram isso décadas atrás. Vovô Rafael apenas garantiu que houvesse consequências. Saí daquele escritório. Não olhei para trás. As ligações começaram naquela mesma noite. Minha mãe, meu pai, até Mateus tentou, com um tom falsamente conciliador. Todos queriam conversar, se reconciliar e encontrar uma solução justa. Ignorei cada ligação. Bloqueei os números. Eu precisava de espaço para processar tudo. Eu esperava herdar algo do vovô. Talvez 250 mil reais, talvez 500 mil. Nunca imaginei aquilo. Nunca imaginei que ele me deixaria tudo. Os meses seguintes foram estranhos. Assinei papéis, transferi propriedades, consolidei contas bancárias. A casa do vovô agora era legalmente minha. Seus livros de medicina preencheram 3 estantes inteiras no meu apartamento. Sua coleção de arte pendia nas minhas paredes, mas o mais valioso não era o dinheiro ou as propriedades. Era a validação. Era saber que alguém havia me visto, me valorizado, me considerado digna. Vovô Rafael havia me dado algo que o dinheiro não podia comprar. A confirmação de que eu não estava louca, que as injustiças que eu havia vivido eram reais. Mateus tentou contestar o testamento como havia ameaçado. O processo durou 6 semanas antes que o advogado dele lhe dissesse que não havia chances. Ele havia gastado 5 mil dos 50 mil reais que herdou, mais 25 mil emprestados, em honorários legais, para nada. Meus pais pararam de ligar depois de 3 meses. Suponho que finalmente entenderam que eu não dividiria a herança, que o dinheiro do vovô não estava disponível para resgatar Mateus de suas dívidas intermináveis. 1 ano se passou, depois 2. Minha vida continuou, cirurgias, palestras, pacientes salvos. A herança do vovô estava investida com sabedoria, gerando rendimentos de que eu nem precisava, porque meu salário já era mais do que suficiente. Pensei em criar uma fundação, algo que honrasse a memória do vovô, mas queria esperar o momento certo. Queria que significasse mais do que apenas dinheiro. E então, 2 anos e meio após a leitura do testamento, recebi uma ligação de Priscila. Teresa, a voz dela soava doce, quase amigável. Sei que faz anos que não nos falamos. Sei que as coisas terminaram mal, mas Mateus e eu queríamos estender um ramo de oliveira. Queremos te convidar para um jantar em nossa casa. Um jantar íntimo de família. Só nós e seus pais, para tentar curar as feridas. Cada instinto me dizia para recusar, que isso era uma armadilha. Que depois de anos de silêncio, essa gentileza repentina não poderia ser genuína. Mas uma parte de mim, aquela parte que ainda era a menina que desejava o amor da família, quis acreditar que talvez eles tivessem mudado, que talvez tivessem refletido, que talvez estivessem prontos para me ver de verdade. Quando seria o jantar? Perguntei com cautela. Neste sábado, nada formal, apenas uma reunião de família. Estivemos pensando muito, Teresa. Mateus percebeu muitas coisas. Ele amadureceu. Queremos realmente reconstruir as pontes que foram quebradas. Havia algo no tom dela que não me convencia totalmente.
Demasiado ensaiado, demasiado perfeito. Como se tivesse praticado cada palavra na frente do espelho. Vou pensar, respondi. Claro, te mando o endereço por mensagem. Espero de coração que você venha. Seria importante para todos, especialmente para o Mateus. Ela desligou antes que eu pudesse responder. A mensagem chegou 3 minutos depois. O endereço era a mesma casa onde sempre viveram. Pelo menos não haviam se mudado. Pelo menos a segunda hipoteca ainda não os havia destruído. Passei os dias seguintes debatendo comigo mesma. Meu lado racional gritava que era uma péssima ideia. Que depois de anos de silêncio, um convite repentino não podia significar nada de bom, que provavelmente queriam me pedir dinheiro de alguma forma elaborada. Mas meu lado emocional, aquele que eu nunca consegui matar completamente, sussurrava que talvez eles merecessem uma chance, que talvez 2 anos e meio tivessem sido tempo suficiente para refletir, que talvez, finalmente, pudéssemos ter algo parecido com uma família funcional. Você já quis tanto que algo fosse verdade que ignorou todos os sinais de alerta? O sábado chegou. Vesti-me com cuidado. Escolhi um vestido off-white, elegante, mas não ostentoso. Não queria parecer que estava me gabando do meu sucesso, mas também não queria parecer fraca. O equilíbrio era delicado. Dirigi até a casa deles com as mãos suadas no volante. A casa parecia a mesma de sempre. Jardim bem cuidado, pintura fresca cor areia, 2 carros na entrada. Um era o de Mateus, velho, mas funcional. O outro eu não reconheci, provavelmente dos meus pais. Toquei a campainha. Priscila abriu com um sorriso amplo. Vestia um modelo cor lavanda, o cabelo perfeitamente penteado, como sempre. Teresa, que alegria que você veio! Entre, entre! O interior da casa cheirava a comida caseira. Frango assado. Se eu não estivesse enganada, a mesa de jantar estava elegantemente posta. Toalha branca, velas, taças de vinho. Demasiado elegante para um simples jantar casual de família. Meus pais já estavam sentados na sala. Minha mãe usava um vestido verde escuro e joias que eu nunca tinha visto. Meu pai vestia camisa e calça social. Todos estavam vestidos como se fosse um evento importante. Teresa, minha mãe, se levantou e me abraçou. Um abraço rígido, desconfortável, que durou exatamente 2 segundos. Você está bem, um pouco magra. Talvez. Está se alimentando direito? A crítica disfarçada de preocupação. Clássico. Estou perfeitamente bem, mãe. Mateus entrou da cozinha com uma garrafa de vinho. Parecia diferente, mais magro, com olheiras profundas, alguns fios brancos que eu não me lembrava. Os últimos anos não tinham sido gentis com ele. Irmã, ele disse com o que parecia ser um sorriso genuíno. Obrigado por ter vindo. Significa muito para nós. Obrigada pelo convite, respondi automaticamente. Eu ainda estava alerta. O jantar começou com conversas leves. O clima, as notícias, anedotas sem importância. Priscila serviu o frango com acompanhamentos elaborados. Estava tudo saboroso, eu tinha que admitir. Eles haviam se esforçado com a comida, mas havia algo estranho no ambiente. Uma tensão subjacente, olhares que se cruzavam entre Mateus e Priscila, sorrisos que não chegavam completamente aos olhos. Minha mãe tocava nervosamente seu colar a cada poucos minutos. Teresa, meu pai começou enquanto cortava o frango. Estivemos pensando muito sobre o passado, sobre como lidamos com as coisas quando vocês eram crianças. Aí vinha o discurso preparado. Reconhecemos que talvez não fomos tão equitativos quanto deveríamos ter sido, continuou Marlene, que talvez tenhamos favorecido Mateus de maneiras que não foram justas para você. Talvez. Como se ainda não pudessem admitir completamente. Nós amadurecemos, Mateus acrescentou. Eu amadureci. Tive tempo para refletir sobre meu comportamento, sobre como te tratei, e eu quero pedir desculpas. De verdade, Teresa, eu fui um idiota, um irmão terrível. As palavras soavam corretas. O tom parecia sincero. Mas algo em minhas entranhas me dizia que não era, que era uma atuação cuidadosamente orquestrada. Agradeço a desculpa, eu disse, neutra. O que queremos? Priscila se inclinou para a frente com seu sorriso mais encantador. É reconstruir nosso relacionamento familiar. Recomeçar.
deixar o passado para trás. E para fazer isso, Mateus tomou um gole de vinho. Pensamos que poderia ser bom fazer algo juntos como família. Um projeto que nos una. Aí estava. Eu sabia que tinha que haver algo mais. Que tipo de projeto? Perguntei. Bem, Mateus trocou um olhar com Priscila. Tenho desenvolvido uma nova ideia de negócio. Uma clínica de medicina integral. Combinaria tratamentos tradicionais com terapias alternativas. Seria revolucionário. E pensei que você, com sua experiência médica e suas conexões... Quer que eu invista no seu negócio? Eu o interrompi. Não é só meu negócio, seria nosso negócio da família. Todos nós colocaríamos algo. Você teria uma porcentagem importante. Seria uma forma de honrar a memória do vovô, usando a herança dele para algo que ajude as pessoas. Aí estava a verdadeira razão daquele jantar. Eles não queriam reconciliação. Queriam o meu dinheiro, o dinheiro de vovô Rafael, que tanto lhes doía que eu tivesse. De quanto você precisa? Perguntei diretamente. Mateus pigarreou. Bem, para começar, precisaríamos de cerca de R$1.500.000, mas seria um investimento sólido. Fiz toda essa pesquisa. As margens de lucro neste setor são incríveis. Coincidentemente, quase exatamente a quantia das dívidas dele, de acordo com os documentos que Antônio havia me mostrado anos atrás. Entendi, eu disse, tomando um gole de água. Você não precisa decidir agora. Priscila acrescentou rapidamente. Só queremos que considere a possibilidade, como uma forma de nos unirmos como família. E reconhecemos que meu pai falou novamente, que você trabalhou muito duro pelo seu dinheiro, que o vovô o deixou para você porque confiava em você. Mas também creio que ele gostaria que a família permanecesse unida. Eles estavam usando o vovô Rafael como uma ferramenta emocional. O mesmo avô que havia escrito explicitamente em seu testamento por que não confiava em Mateus com o dinheiro. Olhei ao redor da mesa. Para minha mãe, com sua expressão esperançosa, para meu pai acenando como se aquilo fizesse todo o sentido, para Priscila com seu sorriso ensaiado, para Mateus tentando parecer vulnerável e reformado. E algo dentro de mim se quebrou, não de tristeza, mas de clareza final. Não, eu disse simplesmente. A palavra caiu sobre a mesa como uma pedra em água parada. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Não, Mateus repetiu, como se não tivesse ouvido corretamente. Não vou investir no seu negócio. Não vou dar R$1.500.000 para pagar suas dívidas disfarçadas de oportunidade empresarial. E não vou participar desta farsa de reconciliação familiar que vocês obviamente organizaram apenas para ter acesso à herança do vovô. As máscaras começaram a cair. O sorriso de Priscila endureceu. Os olhos de Mateus se estreitaram. Minha mãe soltou um suspiro exasperado. Teresa, você está interpretando tudo mal, disse Mateus com a voz tensa. Não é sobre dinheiro, é sobre família. É mesmo? Então me explique por quê, em 2 anos e meio, eu não recebi uma única ligação. Uma única mensagem, nada, e de repente, quando você precisa de R$1.500.000, sou sua querida irmã novamente? Não seja dramática, minha mãe interveio. Nós ligamos muitas vezes depois do testamento. Foi você quem nos ignorou. Vocês ligaram para exigir que eu dividisse a herança, para me dizer que era injusto, para me fazer sentir culpada por algo que eu não decidi. Nunca ligaram para perguntar como eu estava. Nunca ligaram apenas para conversar. Vocês só queriam o dinheiro. O dinheiro que deveria ser de toda a família. Mateus cuspiu. As palavras saíram com veneno. Seu avô estava senil. Seu avô estava mais lúcido do que você em toda a sua vida. E você sabe disso. É por isso que você não conseguiu vencer a contestação, porque 3 psiquiatras certificaram que ele estava completamente são. Você sempre foi a favorita dele. Mateus continuou, a voz subindo de volume. Sempre a tratou como se você fosse especial, como se fosse melhor do que todos nós. Ele me tratou com respeito básico, algo que vocês nunca fizeram. Isso não é favoritismo, Mateus. Isso é o mínimo que um ser humano merece. Respeito básico. Mateus riu com amargura. Você sempre se achou melhor do que nós, sempre olhando de cima, nos julgando com sua carreira perfeita e sua vida perfeita. Minha vida não é perfeita, mas eu a construí sozinha, sem a ajuda de ninguém, exceto do vovô.
que só me deu apoio emocional, não dinheiro. Tudo o que eu tenho, eu ganhei com meu próprio esforço. Você pode dizer o mesmo, Mateus? Ele se levantou bruscamente. A cadeira raspou no chão. Estou farto da sua atitude santificada. Estou farto de você agir como se fosse uma vítima. Você teve as mesmas oportunidades que eu. As mesmas oportunidades? Eles deram a você 250 mil para sua educação? Não, porque pagaram tudo integralmente. Compraram um carro para você aos 18? Sim. A mim? Não. Apoiá-lo financeiramente até os 40 anos? Sim. A mim? Nunca. Não tivemos as mesmas oportunidades, Mateus. Você teve privilégio após privilégio e os desperdiçou todos. Porque eu nunca tive o talento natural que você tem, ele gritou finalmente. Porque eu não sou um gênio como você. Alguns de nós somos pessoas normais. E aí estava. A verdade que estivera escondida por baixo de anos de arrogância e supercompensação. Não era que Mateus pensasse que era melhor do que eu. Era que ele sabia que não era e não podia suportar isso. Você não precisa ser um gênio para ser responsável, eu disse, mais calma. Você não precisa ser brilhante para agradecer o que lhe é dado. Você não precisa de talento excepcional para tratar sua família com respeito básico. Respeito? Priscila se juntou, a voz aguda, cheia de indignação. Você quer falar de respeito? Você veio aqui esta noite com sua aura de superioridade, nos julgando de seu pedestal alto. Você não veio disposta a se reconciliar. Você veio para esfregar o seu sucesso na nossa cara. Eu vim porque fui convidada sob o pretexto de reconciliação. Eu vim para dar a vocês uma chance que francamente não mereciam. E o que encontrei foi exatamente o que eu esperava, uma emboscada financeira disfarçada de jantar de família. Você é uma egoísta, disse minha mãe com a voz gélida. O vovô ficaria decepcionado de ver no que você se transformou. Uma mulher amargurada que se recusa a ajudar a própria família. Essas palavras me atingiram, mas não da forma que ela esperava. Atingiram-me com a clareza final de que não importava o que eu fizesse. Eu nunca seria suficiente para eles. Eu poderia dar a eles todo o dinheiro do mundo, e eles ainda encontrariam algo para criticar. O vovô estaria orgulhoso, respondi com firmeza, porque eu fiz exatamente o que ele me ensinou, me valorizar, não permitir que me usem, entender que família não é apenas sangue, é respeito mútuo. Então vá embora, disse Mateus, caminhando em minha direção com passos pesados. Se você nos despreza tanto, saia da nossa casa. Com prazer. Peguei minha bolsa no encosto da cadeira. Mas antes que eu pudesse dar um passo, Mateus fez algo que eu não vi vir. Ele pegou o prato de sopa quente que estava na frente dele, ainda fumegando, pois haviam acabado de servir como segundo prato, e o virou sobre minha cabeça. O líquido fervente queimou meu couro cabeludo. Senti escorrer pelo meu rosto, pelo meu pescoço, encharcou meu vestido off-white. Pedaços de vegetais caíram sobre meus ombros. A dor era intensa, mas o choque era pior. 20 pares de olhos me observavam, porque não estávamos sozinhos. Havia outras pessoas na casa, amigos de Mateus e Priscila, que estavam na sala ao lado, supostamente para chegar depois, mas que claramente haviam estado lá o tempo todo, escutando. Você tem 10 minutos para sair da minha casa, disse Mateus com voz teatral, apontando para na porta. O rosto dele estava vermelho de raiva. As veias do pescoço pulsavam. 10 minutos para sair da minha família para sempre. O silêncio foi absoluto. Ninguém se moveu. Ninguém protestou. Meus pais ficaram sentados, olhando para seus pratos. Não disseram nada em minha defesa. Não fizeram nada para deter o filho. E então Priscila começou a aplaudir. Devagar no começo, depois mais forte, como se o marido tivesse acabado de fazer algo admirável. Os convidados na sala ao lado se juntaram ao aplauso. Aplausos que ecoaram em meus ouvidos como sinos de funeral. Sequei o rosto com o guardanapo que ainda segurava na mão. Respirei fundo. 67 anos de humilhações haviam chegado àquele momento. Mas eu não era mais a menina invisível. Eu não era mais a mulher que aceitava os desprezos em silêncio. Enfiei a mão na minha bolsa de couro preta, minha bolsa que eu sempre levava comigo, onde guardava coisas importantes, onde, por alguma razão que eu não conseguia explicar completamente, havia trazido certos documentos naquela noite, como se uma parte de mim soubesse que eu precisaria deles.
Peguei um envelope pardo grosso, joguei-o sobre a mesa com tanta força que as taças de vinho tremeram. Os documentos se espalharam entre os pratos sujos e as velas que ainda ardiam. Certo, eu disse com uma calma que me surpreendeu até a mim mesma. 10 minutos, e tudo o que é seu terá desaparecido. O sorriso de Mateus vacilou. Apenas por um momento, mas eu vi. Vi o medo atravessar seus olhos antes que ele pudesse escondê-lo. O que é isso? Perguntou Priscila, pegando um dos documentos. Isso, eu disse, limpando outro pedaço de cenoura da bochecha. É o testamento de vovô Rafael. Caso você tenha esquecido, leia em voz alta, Priscila. A parte em que ele explica exatamente por que Mateus recebeu apenas 50 mil reais. Todos já conhecem o testamento, resmungou Mateus, mas seus convidados não. Apontei para a sala ao lado, onde os amigos continuavam observando em silêncio. Você não queria uma plateia para a minha humilhação? Pois agora eles vão ouvir a história toda. Peguei outro documento. Este é um relatório financeiro detalhado das suas dívidas, Mateus. 1.500.000 reais. Você contou a Priscila sobre a segunda hipoteca desta casa? Contou que vocês estão há 2 meses de perder tudo? Priscila se virou para o marido com os olhos arregalados. Do que ela está falando? Ela está mentindo, disse Mateus, mas a voz dele tremeu. Eu não estou mentindo, e posso provar. Peguei outro papel. Este é o documento da segunda hipoteca. Assinado por você há 18 meses. 350 mil reais, a 25% de juros anuais. Um empréstimo predatório que você aceitou porque nenhum banco de verdade emprestaria dinheiro para você. A cor desapareceu do rosto de Priscila. Ela pegou o documento com as mãos trêmulas, começou a lê-lo. Seus olhos se moviam rapidamente sobre as linhas. E a cada segundo que passava, a expressão dela endurecia mais. Mateus, isso é real. Sua voz era apenas um sussurro, mas carregada de fúria contida. Você hipotecou nossa casa sem me dizer nada? 350 mil reais? Em que você gastou esse dinheiro? Mas eu não havia terminado. Peguei outro documento, depois outro, espalhei-os sobre a mesa como cartas em um jogo de pôquer onde eu tinha o full house. Este é um empréstimo de 150 mil reais que você pegou usando informações falsas sobre sua renda. Tecnicamente, é fraude. Este aqui é de um cartão de crédito que está em cobrança judicial há 8 meses. Aqui está um processo de um antigo sócio comercial que diz que você roubou 200 mil reais. Continue, eu disse. Mateus tentou arrancar os papéis de mim, mas eu fui mais rápida. Anos de cirurgia haviam aperfeiçoado meus reflexos. Não me toque, eu disse com a voz gélida. Você já me queimou com sopa. Se você puser a mão em mim de novo, eu chamo a polícia. E acredite, com todos esses documentos de fraude, eles adorariam conversar com você. Ele parou, respirando pesadamente, como um touro prestes a atacar. Mas espere, continuei, aproveitando cada segundo de ver seu mundo desmoronar. Há mais, porque vovô Rafael não apenas investigou suas finanças. Ele me deixou instruções específicas sobre o que fazer com certas informações. Peguei uma pasta diferente, esta verde escura. Você se lembra daqueles investidores que perderam dinheiro na sua empresa de consultoria há 5 anos? Aqueles que aceitaram um acordo extrajudicial pago pelos nossos pais? Teresa, não se atreva, disse Mateus com a voz perigosamente baixa. Acontece que um desses investidores era amigo pessoal do vovô e quando ele soube o que havia acontecido, contatou outros que também foram enganados por você. Há 6 pessoas no total que perderam um combinado de 1.100.000 reais devido às suas promessas falsas. Isso já foi resolvido legalmente, meu pai interveio, finalmente encontrando sua voz. Foi resolvido com um acordo de confidencialidade que obrigava as vítimas a não falarem publicamente sobre o caso. Mas esse acordo tem uma cláusula. Se Mateus voltar a cometer fraude, o acordo é anulado e eles podem prosseguir com acusações criminais. O silêncio na sala era tão denso que podia ser cortado com uma faca. E adivinha o que eu descobri há 3 meses? Continuei. Mateus tem operado outra empresa de consultoria sob um nome diferente, usando exatamente o mesmo esquema, prometendo resultados impossíveis, cobrando adiantado e desaparecendo quando os clientes pedem explicações. Já são 4 vítimas novas. Você está mentindo, disse Mateus, mas sua voz não tinha convicção. Eu não estou mentindo.
Tenho declarações juramentadas. Tenho e-mails. Tenho contratos assinados por você com promessas que você sabia que não podia cumprir. E o melhor de tudo... Peguei meu telefone e o segurei bem alto. Eu gravei esta conversa completa, incluindo a parte em que você me agrediu fisicamente na frente de testemunhas. Priscila deixou cair o documento que segurava. O rosto dela havia passado de choque à fúria, e então para algo parecido com horror. — Quem é você? Ela perguntou a Mateus. — Quem diabos você realmente é? — Priscila, escute! Ele tentou pegá-la pelo braço, mas ela se afastou violentamente. — Não me toque! Não chegue perto de mim! Eu suportei suas mentiras por anos. Suas promessas vazias, seus negócios fracassados. Mais fraude, vítimas reais, possibilidade de cadeia? Eu não vou afundar com você, Mateus. Ligue para um advogado. Você vai precisar de um para o divórcio também. Ela saiu de casa, deixando a porta aberta. O som do carro dela acelerando ecoou no silêncio que ficou para trás. Mateus desabou em uma cadeira, a cabeça entre as mãos. Pela primeira vez na vida, ele parecia verdadeiramente derrotado. Não havia ego, não havia arrogância. Apenas um homem de 45 anos enfrentando finalmente as consequências de décadas de irresponsabilidade. Mas isso não é tudo, eu continuei, sem piedade. Eu ainda tinha 2 minutos dos 10 que ele havia me dado. A casa de onde você me ordenou sair em 10 minutos. Você sabe de quem ela realmente é? Mateus levantou a cabeça lentamente. Quando você comprou esta casa há 13 anos, mamãe e papai lhe deram R$250 mil para a entrada. Você pegou uma hipoteca pelo restante, mas você nunca conseguiu manter os pagamentos consistentemente. Refinanciou 3 vezes, pegou aquela segunda hipoteca. E há 4 meses, quando você estava prestes a perdê-la, alguém pagou todas as suas dívidas hipotecárias. Peguei o último documento, uma escritura. Fui eu. Paguei R$1.500.000 para quitar suas hipotecas. E como parte do acordo com o banco, a casa foi transferida para o meu nome. Esta casa, Mateus, não é mais sua. É minha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os convidados na sala ao lado prenderam a respiração. Você não pode fazer isso, sussurrou minha mãe. Você não pode tirar a casa dele. Não é mais a casa dele, é a minha casa, e eu tenho todo o direito legal de pedir que ele saia. Aliás, olhei para o meu relógio novamente. Eu disse que em 10 minutos tudo o que era dele teria desaparecido. Passaram-se 9 minutos e meio. Teresa, por favor, meu pai falou com a voz embargada. Ele é seu irmão, você não pode deixá-lo na rua. Eu não posso? Ele não teve problemas em me ordenar que saísse da família dele depois de me queimar com sopa fervente. Por que eu deveria mostrar a ele mais misericórdia do que ele me mostrou? Eu me inclinei para ficar no nível dos olhos de Mateus, que ainda estava sentado em completo choque. Mas ao contrário de você, eu não sou cruel sem razão, continuei. Então, aqui está o acordo. Você pode ficar nesta casa, minha casa, por 6 meses. 6 meses para conseguir um emprego real, para começar a pagar suas dívidas, para endireitar sua vida. O aluguel será de R$10 mil mensais. Preço de mercado justo. Se você pagar em dia, se cumprir suas obrigações, se realmente demonstrar que mudou, então, em 1 ano, considerarei vender a casa de volta para você pelo preço que paguei por ela, sem juros. E se eu não puder pagar? Ele perguntou com a voz rouca. Então você terá que se mudar e a casa será vendida para quem oferecer mais. Essas são as regras que o mundo real segue, Mateus. As mesmas regras que o resto de nós sempre seguiu. Bem-vindo à realidade. Endireitei-me, caminhei em direção à porta, mas antes de sair, virei-me uma última vez para meus pais. E vocês dois, Marlene, Isaías, eu quero que saibam de algo. Por 67 anos, eu busquei a aprovação, o amor, o reconhecimento de vocês. Eu me matei estudando, trabalhando, me construindo, pensando que um dia vocês me veriam de verdade, que um dia diriam que estavam orgulhosos de mim. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, misturando-se aos restos de sopa, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de libertação. Mas vovô Rafael me ensinou algo crucial antes de morrer. Ele me ensinou que amor e respeito não podem ser implorados, não podem ser conquistados com conquistas. Ou eles dão livremente, ou não vale a pena ter. E vocês nunca me deram livremente.
Eu sempre tive que lutar por migalhas, enquanto Mateus recebia banquetes sem fazer nada. Teresa, por favor, minha mãe soluçava agora. Não destrua esta família. Eu não a destruí, mamãe. Vocês fizeram isso décadas atrás, quando decidiram que um filho valia mais do que o outro, quando escolheram o ego em vez da equidade, quando preferiram o conforto das mentiras ao desconforto da verdade. Eu só estou dando nome ao que sempre existiu. Peguei um envelope menor da minha bolsa, coloquei-o sobre a mesa. Isto é para vocês. São 2 cheques, um para cada um, de R$250 mil. É mais do que vocês deram ao vovô em vida, mais do que investiram na minha educação, mais do que jamais reconheceram minha existência. Aceitem-no como minha última contribuição para esta família. Não queremos seu dinheiro, disse meu pai com o orgulho ferido. Claro que querem, quiseram desde o momento em que souberam da herança. É por isso que organizaram este jantar. É por isso que me convidaram depois de anos de silêncio. Então peguem, mas saibam, é a última coisa que receberão de mim. Depois de hoje, vocês não existem para mim. Não haverá mais ligações, não haverá mais jantares, não haverá mais oportunidades. Caminhei em direção à porta, parei no limiar. Vovô Rafael estava certo, sobre tudo. Ele me disse que um dia vocês iriam querer se gabar de que eu sou a filha de vocês, que iriam querer dizer ao mundo que a famosa doutora Teresa é da família. E quando esse dia chegasse, eu deveria me lembrar de quem esteve aqui quando eu não era famosa. Esse dia já chegou. Nos últimos anos, fui entrevistada em programas nacionais. Salvei vidas que outros médicos consideravam perdidas. Recebi propostas de hospitais em 3 países diferentes. E toda vez que alguém me pergunta sobre minha família, sabem o que eu digo? Eu digo que meu avô foi o melhor homem que conheci. E depois mudo de assunto, porque vocês não merecem fazer parte da minha história de sucesso. Os 10 minutos haviam terminado. Olhei para o meu relógio uma última vez. Meus 10 minutos acabaram. E, de fato, tudo o que era de vocês desapareceu. Seu filho perdeu a casa, a esposa, sua falsa imagem de sucesso. Vocês perderam a filha. Não porque eu seja cruel, mas porque finalmente entendi o que o vovô tentou me ensinar. Que meu valor não depende do reconhecimento de vocês. Saí daquela casa de cabeça erguida, com sopa ainda escorrendo pelo meu cabelo, mas com o coração mais leve do que eu sentira em décadas. Ouvi soluços atrás de mim, mas não olhei para trás. Não havia nada ali que valesse a pena guardar. 3 anos se passaram desde aquela noite. Mateus cumpriu o ultimato. Devolveu o dinheiro às vítimas, vendendo tudo o que tinha de valor. Conseguiu um emprego em vendas. Nada glamuroso, mas honesto. Paga seu aluguel de R$10 mil em dia todo mês. Ainda faltam 7 anos para ele quitar a dívida comigo, mas pelo menos ele está tentando. Priscila se divorciou, mudou-se para outra cidade. Meus pais tentaram me contatar várias vezes durante o primeiro ano. Ignorei cada ligação, cada mensagem, cada carta. Eventualmente pararam de tentar. E eu, com parte da herança de vovô Rafael, criei a Fundação Rafael para Jovens Médicos. Oferecemos bolsas de estudo integrais para estudantes de medicina, que vêm de famílias que não os apoiam, que têm que se construir sozinhos, que são invisíveis em suas próprias casas. Em 3 anos, ajudamos 47 estudantes a realizarem seus sonhos. Toda vez que entrego uma bolsa, eu vejo o vovô Rafael em seus olhos. Vejo a gratidão, a determinação, o fogo que não pode ser apagado. E sei que ele estaria orgulhoso. Porque no final, a verdadeira família não é a que compartilha seu sangue, é a que reconhece seu valor, celebra suas conquistas e apoia você em suas quedas. É a que vê você quando você é invisível para todos os outros. Vovô Rafael foi minha verdadeira família. E agora, esses 47 estudantes e as centenas que virão depois também são minha família. Uma família que eu mesma construí, baseada em respeito mútuo e amor genuíno. Percebe? Às vezes, a família de que você precisa não é a que lhe deram ao nascer. É a que você escolhe construir quando finalmente entende o seu próprio valor. O sangue grita, mas o respeito sussurra e dura mais. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Às vezes a gente precisa reacender o fogo dentro da gente, mesmo quando tentam apagar. Passei anos buscando amor e reconhecimento, até entender que eu mesma podia me dar isso. Ser forte não é nunca cair, é levantar toda vez, de cabeça erguida e coração tranquilo.
Talvez você também conheça essa sensação. A vontade de finalmente ser visto. Se for o caso, lembra, você já é suficiente, do jeitinho que é. Se concorda comigo e gostou da minha história, mostra com um like. Quero ver quantos somos. Me conta nos comentários de qual cidade e horário você está me ouvindo. E se quiser me apoiar nessa jornada, pode me enviar uma pequena contribuição. Obrigada por ouvir e dividir seu tempo comigo. Para mais histórias de vida como essa, dá uma olhada nos outros vídeos do canal e se inscreve. Na tela tem 2 novas histórias que tenho certeza que vão te prender. Clica em uma e vem ouvir agora, com carinho.